Olá, seja bem-vindo ao canal Finanverso. E o Trump, hein? Ganhou as eleições americanas com folga, contrariando todas as pesquisas, né? E será que a eleição americana, a vitória do Trump vão afetar a sua vida aqui no Brasil? Olha, eu acho que você precisa ficar nesse vídeo para entender isso, porque sim, vai mudar muita coisa a partir de agora. Eu vou analisar 5 pontos de atitudes que o Trump pode tomar em relação à economia, em relação às guerras que estão acontecendo por aí, enfim, a geopolítica de modo geral, que podem afetar não só o Brasil, né, mas o mundo inteiro. E sim, a gente vai se impactar de alguma forma, né, porque hoje nós estamos num mundo globalizado e interconectado. Então, uma ação num país importante como os Estados Unidos, relevante, vai sim afetar todo mundo de um modo ou de outro. Então, o primeiro ponto é com relação à economia. O Trump, ele é um crítico dessa guerra comercial com a China, né? A facilidade de entrar mercadorias na China, ele defende os empregos, né? Então ele diz que a China está destruindo empregos nos Estados Unidos, então ele vai implementar uma série de medidas, uma série de barreiras, como já fez o primeiro mandato, como o próprio Biden estava fazendo agora, né? Então medidas protetivas aí com relação à economia americana, né? Ele quer atrair novamente as empresas para os Estados Unidos, atrair emprego, né? Porque afinal essa é a plataforma da campanha dele. E o Trump também tem uma visão negativa sobre juros muito baixos, então ele é um crítico de juros baixos, ele vai tentar de alguma forma influenciar que tenha uma alta nos juros, e quando o juro sobe nos Estados Unidos é ruim para nós. Por quê? Porque isso causa uma fuga de dólares, né? Os investidores mandam dinheiro para lá, tiram o dinheiro do Brasil e aí prejudica o valor do dólar aqui, por tabela a inflação mais alta pesa no bolso do pobre. Então assim, juro alto nos Estados Unidos é ruim. Pode ser que esse seja um cenário agora no governo Trump. Com relação à guerra da Ucrânia, esse também é um ponto bastante polêmico, né, porque o Trump já falou que vai retirar apoio, né, apoio financeiro para a Ucrânia, então isso aí teoricamente enfraqueceria as posições da Ucrânia e favoreceria a Rússia. Só que isso até hoje ficou no discurso, né, porque ele era então candidato. Agora, uma vez no poder, a gente não tem certeza exatamente se ele vai agir dessa forma. Por quê? Uma vez que você enfraqueça a Ucrânia, você está permitindo que haja um avanço da Rússia sobre a Europa, né? E isso, em qualquer perspectiva, é muito ruim. Então pode ser que na prática isso não venha a acontecer e realmente ele mantenha o apoio à Ucrânia, porque um avanço da Rússia sobre a Europa seria muito ruim sob todos os aspectos. O terceiro ponto é com relação ao Oriente Médio, e aqui não tem muito segredo, né? O Trump é um grande apoiador de Israel. Historicamente, o governo americano, ele sempre foi apoiador de Israel, só que nos últimos anos, especialmente aí no governo democrata, a gente viu movimentos de esquerda atacando Israel internamente nos Estados Unidos, né? E a opinião pública parece que dá uma balançada, mas o Trump vai intensificar, sim, o apoio dele a Israel. Ele não vai permitir que haja um avanço aí de Irã, de grupos como Hezbollah, como Hamas, etc. Então ele vai endurecer, apesar de que o governo Biden, apesar de ser democrata, fez um trabalho aí de envio de armas para Israel, mas é provável que com o Trump isso venha a se amplificar. E também, claro, uma vez se amplificando, pode acontecer uma escalada dos conflitos ou não, pode haver uma retração desses inimigos de Israel, ou seja, eles podem sentir de repente o peso da mão do exército dos Estados Unidos e haver um recuo, né? Somente o tempo vai dizer também. O quarto ponto é com relação à China, e aqui a China nós temos dois aspectos, nós temos o aspecto comercial e o aspecto militar. No aspecto comercial, como eu já disse, o Trump vai endurecer a questão de importação da China, ele quer levar empregos para os Estados Unidos, ele vai fazer de tudo para isso. E isso passa por importar menos da China, porque a China hoje é um dos grandes parceiros comerciais dos Estados Unidos, só que ele, ao mesmo tempo, muitos produtos deixaram de ser fabricados nos Estados Unidos para serem feitos na China. Então esse é um ponto central aí no discurso do Trump, ele vai combater isso. Com relação à questão militar, hoje um dos grandes embates entre a China e os Estados Unidos é a questão de Taiwan. A China vem ensaiando uma possível invasão à ilha há algum tempo,
vem intensificando a presença militar dela no mar da China, então ela tem incomodado alguns vizinhos ali como Indonésia, como Japão, como Coreia do Sul, mas num governo republicano e assim com uma retórica geralmente mais agressiva como a do Trump, pode ser que a China repense essa questão, porque provavelmente haveria uma retaliação, tá? Os Estados Unidos não deixaria barato uma invasão de Taiwan. Então, esse é um ponto que acho que vai gerar uma certa dor de cabeça aí no pessoal do Partido Comunista Chinês. E o último ponto é qual vai ser a postura do Trump em relação à América do Sul. A América do Sul, nos últimos anos, deu uma guinada à esquerda, então hoje você tem Chile, Bolívia, Colômbia, né, a própria Venezuela, o Brasil, né, que se tornaram países aí de esquerda com uma retórica muito agressiva, um sentimento de anti-americanismo. E além disso, o Trump acusa esses países de estarem enviando pessoas para imigração em massa nos Estados Unidos. Então, inclusive, ele diz até que criminosos vindos da América do Sul estão entrando ilegalmente pelas fronteiras. Então a tendência é que haja um endurecimento da forma de tratar os países da América do Sul nesse novo governo, né? O próprio presidente Lula fez uma aposta na Kamala Harris na reta final da campanha, então isso aí tem um componente pessoal, porque o Trump teve problemas recentemente, né? Ele teve assessor pessoal dele sendo barrado na entrada do Brasil, ele já teve conhecimentos aí de casos, né, de abuso do STF, então assim, o Brasil em especial está na caderneta do Trump. Então nós temos um componente político bastante explosivo aí, nós temos também o componente comercial, como que vai se dar o comércio com o Brasil especificamente. Então uma coisa é certa, o Trump não vai agir de forma branda com os governos com viés de esquerda da América do Sul como vinha agindo o Biden. Então essa é uma análise muito rápida sobre esse novo cenário agora com o Trump na presidência. Como eu falei no começo do vídeo, vai sim ter impacto de um modo ou de outro, afinal os Estados Unidos é a maior economia do mundo, é o país mais influente do mundo e decisões que eles tomam lá nos afetam aqui direto ou indiretamente. E você, o que você achou dessa eleição do Trump? Me conta aqui nos comentários. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou, deixe seu like, confira sua inscrição e aproveite também esses outros vídeos do canal onde eu falo sobre finanças, economia e atualidades. A gente se vê nos próximos vídeos.